Olha, a situação do Brasil, ela é complexa porque o Brasil, ele é uma indústria de venda de prostituição. E não tem nenhuma emissora de TV, rádio, até muitas igrejas silenciam esse tema, abafam esse tema, deixa correr solta a aparição hipócrita de prostitutas, cafetões e filhos, com argumentações tradicionais, né, nas mídias, as fachadas, né? E por detrás da fachada nada é noticiado, que é a prostituição de fato, e por detrás da prostituição, que a prostituição no Brasil se tornou uma cortina que encobre crimes, né? E facilita crimes diversos, desde queima de arquivo a golpe político. E a mídia não vai favorecer a população. A exploração sexual, parece que sou a única que fala abertamente sobre o tema. Você não encontra em algum lugar um favorecimento. Até os próprios clientes da prostituição são vítimas. São as principais vítimas deles, porque atrai para a prostituição como uma isca, mas ele tem um interesse jurídico, ele tem um interesse político, esportivo, e ele vai articular o crime com a vítima, atraindo os homens para o prostíbulo, né? E está tudo estruturado de forma que não se fala da prostituição abertamente, né, no Brasil. Tem essas situações pontuais, rudimentares, talvez até para garantir um marketing de uma prostituição trivial, sem interesses políticos, econômicos, golpistas, extremamente golpistas e hegemônicos. Não somente golpistas, como hegemônicos. A hegemonia se consolida através da sabotagem. Eles têm uma estrutura montada no Brasil de sabotagem. Um exemplo, eles praticamente são donos de todos os comércios. Ninguém vende um comércio, raramente se vende um comércio que esteja lucrando muito. Isso aí vai passar para o filho, para o neto. Ou eles adquiriram esses comércios através dos vínculos conjugais, impostos pelo cafetão, dentro de uma situação premeditada, onde ele mata centenas de mulheres, de pessoas, calunia, defama, até se fazer a prostituta uma pessoa importante para o homem. Por falta de opção, eles trabalham muito falta de opção. Eu me vi em meio a isso, falta de opção. Você acaba escolhendo a prostituta, o cafetão, por falta de opção. Porque eles se apresentam como pessoas tradicionais, né? Então, muitas mulheres consolidaram relacionamentos com cafetões sem saber, e se mostrou trabalhador aquela coisa por falta de opção. Você não tem opção no Brasil. Porque eles separam os casais tradicionais exatamente para não se fortalecerem nos seus costumes. E não transmitir educação para os filhos, fortalecendo a estrutura tradicional, que é o que eles pretendem destruir. Eles estão trabalhando para isso. Exploração sexual e prostituição do Brasil. Eles querem destruir o modelo tradicional de família, eles se apropriam da fala tradicional e de forma corrompida. Isso é um enfraquecimento. Toda vez que você se apropria de uma fala tradicional, sendo cafetão e prostituta, você está enfraquecendo, você não está somando, você está enfraquecendo a estrutura tradicional. E foi assim que começaram as destruições nos casamentos e a fala tão comum, que a família é uma instituição falida. Mas por que a família se tornou uma instituição falida na fala deles nas mídias? Passamos décadas ouvindo prostituta de mídia dizendo isso. Eles mesmos estão falindo as famílias, porque eles impedem os homens de encontrarem mulheres tradicionais. Força a prostituta com os argumentos, veste, comportamento aparente de mulher tradicional. Engana os sentidos
do masculinos de detectar uma mulher honesta, digna, com uma mente limpa, uma alma pura, limpa, né? Que é o que todo homem quer. E aí ele se ilude com a performance da prostituta. Ao contrair o casamento, ela é prostituta de fato, então ela não vai ter como manter o casamento sem o aparato criminoso do cafetão, que inclui desde colocação de estimulantes sexuais no alimento dele de manhã até a noite, né? Porque elas contratam empregadas que são da cafetinagem para trabalhar na casa do casal. E ali ela vai ministrando as dosagens de estimulantes sexuais. Quando não tem a copeira empregada para fazer isso, a esposa mesma faz. E quando os medicamentos não dão mais certo, elas matam os maridos. Se tornam uma espécie de viúvas negras. A maioria delas são viúvas negras, porque às vezes ele está querendo se separar dela, né? E eles têm essa percepção, porque o cafetão é que vende prostituta e tal. Então, eles têm um aparato muito grande, criminoso, para não impedir os relacionamentos tradicionais. Eles têm esse... porque enfraquece as famílias. Toda vez que você é um homem tradicional, policial, delegado, juiz, se casa com uma prostituta, você está enfraquecendo a sua própria família. É um enfraquecimento. Você só se fortalece se for uma pessoa tradicional. Senão, aí vocês vão somar. Com a prostituta você diminui porque ela vai atender os interesses do cafetão, tá casada com você é juiz. Ele que implantou ela junto a você. Ela conhece os crimes, os assassinatos, rapto e prisão de pessoas inocentes para implantar ela junto a você. Quando ele tiver um problema com a justiça, e se você estiver investigando ou julgando a situação de forma irredutiva, pela condenação, é a tua esposa mesmo que está do teu lado que vai te matar. Isso não é um enfraquecimento? Não só da sua família, mas do Estado, né? A única pessoa que não sofre com essas ações criminosas de prostituta e cafetão é o próprio Deus, né? Porque define a situação rápida contra eles. Rapidamente, Deus define a situação contra eles. Imediatamente, subitamente. Acaba com a farsa toda. Num minuto, acaba com tudo. É o único que não tem prejuízo com cafetão e prostituta, é Deus. Que decide a situação, no checkmate, rápido. Entendeu? Já conhece as más intenções deles? É notória para Deus? Então, eles estão muito estruturados para sabotagem. Então, dificilmente, eles vão sabotar você, até seus filhos. Na escola, eles são sabotados. Nos estudos, em todo lugar. Porque ele não quer, eles estão numa situação de não permitir que a família tradicional tenha êxito. Exatamente para essa construção mental associada ao aparato intelectual, né, universitário, não se consolidar num discurso mundialmente conhecido, né? I have a dream, né? Não ser um discurso aí impactante contra eles no mundo inteiro, porque eles estão no mundo inteiro. O Brasil é a base. O Brasil é a base da prostituição para o mundo inteiro. Em vários formatos. Formato que quiser. E o padrão é a mulher tradicional. Dificilmente ele tem êxito quando ele cria uma aparência de laboratório, né? Ele tem êxito na prostituição, talvez, que ele consegue uma clientela, mas vai durar pouco, ele sabe. Em menos de 5 anos, 6, 4, 3 anos, 2, às vezes o primeiro ano já tá todo mundo esgotado da prostituta. Que é uma mulher de verdade mesmo, consistente, entendeu? Ele já sabe disso. O homem sempre vai procurar a mulher de verdade. Dificilmente ele vai procurar prostituta. Para o sexo frívolo, sim, obviamente, mas para consolidar um relacionamento, não. Se ele for homem tradicional, não.
Porque não encaixa, a não ser, não encaixa as falas, o raciocínio. E a presença também é muito negativa. Da prostituta, ela carrega cerca de 2.000 demônios, você imagina. O homem não tem condições de santificar a prostituta. Não existe santificação de prostituta através do matrimônio. Para prostituta, não. Isso ocorre entre os casais tradicionais, a santificação, mas entre prostituta não santifica. Há uma neutralização. Pode acontecer, mas aí depende da espiritualidade do homem. Mas acontece uma neutralização da ação demoníaca. Mas aí a gente já está entrando num âmbito espiritual, que eu não quero. São dois âmbitos, né? Eles se misturam, eles estão coisa mais. Uma fala mais prática, né? Não que a religião não seja prática, ela é a base de tudo. Mais prática no sentido de entender o cotidiano. Jurídico, político, criminal, entendeu? Então, uma fala prática nesse aspecto. Mas a base é o cristianismo e a base da maldade da prostituta do cafetão é a possessão maligna, obviamente. Uma prostituta pode ter de 2.000 demônios em seu corpo, no mínimo, pode ter mais, depende da prostituta. A transborda dela, demônio, é muito demônio.